Olá pessoal, muitíssimo bem-vindos. Vocês estão aqui no meu consultório. Uma alegria poder voltar a falar com vocês aqui no YouTube, né? Depois de tanto tempo. Pela primeira vez consegui manter uma certa consistência ali no Instagram, né? Você que ainda não me segue lá é o @neurolegal. Então, depois de tentar muitas vezes, eu agora finalmente consegui uma regularidade lá, que é algo difícil para quem trabalha com esse negócio de rede social, né? Mas sempre com aquela sensação de que o Instagram é uma rede social quase que descartável, né? Aqueles vídeos que você publica, eles são pouquíssimos vistos ali e depois aquilo fica, né, esquecido ali. Diferente do YouTube, que tem um alcance bem menor, porém os vídeos dão uma sensação melhor de fazer os vídeos, porque os vídeos eles ficam aí registrados e permitem que pessoas depois possam assistir, dependendo do interesse naquele material, naquele conteúdo, muito tempo depois, né? Eu sou um grande entusiasta do YouTube, já assisti aulas, maravilhosas no YouTube, aulas de grandes universidades europeias, americanas, aula do MIT, a Universidade de Stanford. Para quem sabe explorar o YouTube, é uma ferramenta maravilhosa, né? Então, eu sou um grande fã do YouTube, já conversei com alguns amigos meus que também gostam muito do YouTube, mas enfim. Nesse vídeo aqui, eu vou gravar para vocês, eu vou responder uma dúvida de um colega que escreveu para mim lá no Instagram, né? Eu tinha gravado aquela caixinha, mas ao invés de responder lá, resolvi responder aqui porque a gente pode conversar mais, né? Que é um colega que tem pós-graduação em psiquiatria e ele me perguntou o que eu achava de a segurança da atuação dele como pós-graduado em psiquiatria na medicina assistencial e na medicina pericial, né? Para que você que não me conhece, meu nome é Davi Márcio, eu sou médico neurologista, também sou especialista em medicina legal e eu ensino médicos a trabalharem na justiça, né? Trabalharem como auxiliares da justiça. Perdão. Então, aqui nesse canal, eu pretendo trazer assuntos de medicina, de direito médico, de responsabilidade civil médica, de mercado médico e também notícias relacionadas a esses assuntos, né? Então esse colega escreveu para mim lá, como pós-graduado em psiquiatria, me perguntando isso. E assim, nesse caso dele específico, na minha visão, eu diria que é muito mais seguro atuar na medicina pericial. Por quê? Porque com essas resoluções novas, né, desde 2022, 2023 do Conselho Federal de Medicina, então, por exemplo, eu abri aqui uma resolução de 2023, que é a resolução 2336. Depois vocês pesquisem essa resolução, que é uma resolução que trata de publicidade e propaganda médica. Essa resolução é aquelas que causam um constrangimento em pessoas que fizeram pós-graduação lato sensu, que é aquela coisa assim, que o médico ele não pode dizer que ele é pós-graduado numa determinada área, a não ser que ele diga assim, pós-graduado em psiquiatria, por exemplo, seguido da expressão não especialista em caixa alta. Olha para você ver, né? Seguido de não especialista em caixa alta. Quer dizer, é uma coisa assim, até de certo modo constrangedora. Mas por que tem a razão de ser disso aqui? Porque o espírito de quem fez a resolução, né, do Conselho Federal de Medicina é que o leigo, o paciente, não fosse de maneira nenhuma, entre aspas, usando palavras deles mesmos, iludidos, achando que aquela pessoa que fez pós-graduação tem o mesmo nível de especialização de alguém que fez residência médica, né? Então dá para entender o espírito da coisa, porque para os pacientes isso aqui, né? Os pacientes eles não entendem nada disso, né? E você pode ter médicos pós-graduados muito competentes, né? Às vezes mais competentes do que quem fez residência. Mas como a diferença de carga, de formação é realmente muito diferente, eles queriam ter a garantia de que o paciente perceberia também na publicidade uma diferença. Enfim, isso daí dá muito pano para manga, para discussão, né? Os médicos pós-graduados, inclusive, já se reuniram do ponto de vista de associações para poder brigar por direitos em relação a esse tipo de coisa. Porém, até lá, né? Você percebe que a pessoa que fez a pós-graduação, o médico, ele acaba atuando na medicina assistencial de uma maneira muito milindrada. Ele não consegue ficar livre, tranquilo, porque ele tem que se preocupar do paciente não perceber, não colocá-lo exatamente como alguém que tem a especialidade com RQE. Então ele fica todo cheio de dedos na hora de fazer a sua apresentação, a sua publicidade, às vezes é um assunto que ele domina, né? Já na medicina pericial, né, isso não tem tanto problema. Por quê? Porque
não se presume que ninguém ali será iludido, né? Então a pessoa se apresenta com aquilo que ela tem, ele é um médico graduado, tem o CRM tal, fez pós-graduação tal, em psiquiatria ou psiquiatria forense, tem uma formação em medicina pericial, igual a que eu ofereço, etc. E esse é meu currículo aqui, ó. Se quiser me chamar para poder falar sobre essa matéria que está sendo discutida, então não tem esse milindre porque está tudo ali às claras, né? O seu currículo, a sua formação. Não tem nada de. Não tem milindre ali. Então o médico trabalha de uma maneira mais tranquila, mais solta. Sem contar que a remuneração ali, né, a média da remuneração ali na medicina pericial, né, na assistência jurídica, né, trabalhando como auxiliar da justiça, a expressão que eu estava procurando aqui, é uma remuneração em média maior do que a medicina assistencial. Então, respondendo objetivamente, eu considero sim, principalmente no cenário de hoje da medicina, que é um cenário de campo minado, em que a gente pisa em ovos para uma série de coisas, questões de documentação, né, de termos de consentimento. O consultório médico ele virou um ambiente desgastante nessa excesso de judicialização que o país enfrenta há pouco tempo agora. E é agora com a formação de um número absurdo de médicos e de fato, a presença de profissionais no mercado que não tem um bom preparo técnico, aí você realmente explodiu isso daí, virou uma bagunça a medicina nos últimos anos, né? Eu assisto bastante também ao Solon Maia, que é esse médico anestesista, que fala muito sobre mercado médico, eu aprendo muito com ele. Tem uma visão que o pessoal considera assim, um pouco pessimista das coisas, mas é importante ter essas pessoas para nos alertarem das situações. O Solon fala isso, né, que nos últimos anos a medicina virou uma bagunça e eu tendo a concordar com ele, né? É uma profissão que mudou o seu perfil muito radicalmente em pouco tempo. Então está todo mundo meio atordoado ainda. Você não teve tempo ainda de se programar, de elaborar todas essas transformações que aconteceram. É tudo muito novo para todos nós, né? Enfim, nesse vídeo é isso. Nos próximos eu vou tentar trazer materiais novos para vocês de uma maneira um pouquinho mais descontraída, mais solta, com menos edição ou sem edição, né? Esses vídeos eu só coloco nessa máquina de cortes para remover alguns dos silêncios, mas em geral eu mantenho sem edição porque é um vídeo voltado para outros médicos, né? Meu público-alvo que agora serão outros colegas, outros médicos, médicos principalmente mais jovens, os quais eu tenho grande prazer de se eu puder dar uma orientação e saber que eles vão melhor na carreira por algum tipo de orientação minha, isso aí para mim tem um prazer enorme, né? Um novo propósito que eu encontrei na vida com a graça de Deus. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Forte abraço.